explicar sobre a contagem de pontos da suspensão da CNH, que consta lá no artigo 261 do Código, parágrafo 3º, que é aquela que elimina os pontos computados, e o parágrafo 5º, dizendo que quem tem IAR, a contagem é diferente. Por quê? Então, Gleide, você vai explicar o parágrafo 3º, eu explico o parágrafo 5º, pode ser? Vai lá. Vamos embora. O que acontece aí, pessoal, em relação a esse parágrafo 3º, né, do artigo 261 do CTB, só para vocês saberem, o artigo 261, ele trata da questão da suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade, né? Então, uma das formas de se ter o direito de dirigir suspenso é por acúmulo de pontos. Quando o condutor vai cometendo infrações cuja pontuação decorrente alcança um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, conforme o caso, depende da quantidade de infrações gravíssimas que o condutor comete, o Detran vai lá e instaura o processo de suspensão do direito de dirigir. Quando ele instaura esse processo de suspensão do direito de dirigir, aquela pontuação ali que serviu de, vamos chamar de prova ou de motivo, de justificativa para a instauração desse processo de suspensão do direito de dirigir, ela é eliminada para fins de uma eventual reincidência ou uma eventual contagem subsequente. Porque, imagina, eu cometi 3 infrações gravíssimas e uma grave, deu 26 pontos no meu prontuário. Veja, como eu não tenho EAR, o Exército de Atividade Remunerada, minha habilitação pode ser suspensa nesse caso. O Detran instaura o processo, né? Então eu vou lá, vou responder para aquele processo. Só que essa pontuação ela não pode servir para um outro processo, senão eu estaria, teoricamente, sendo punido 2 vezes em decorrência de um mesmo fato gerador, que seria aquelas infrações. Então, essa pontuação ela é eliminada para fins de uma nova suspensão. Aí tem a questão do parágrafo 5º com o Ronaldo. Tá, então só para exemplo disso que você explicou. Com 20 pontos, constando ali 2 infrações gravíssimas, eu já teria o processo administrativo aberto para ter o direito de dirigir suspenso. Mas aí eu não parei nos 20, eu estou com 120 pontos. E aí? Abrindo esse processo de suspensão e eu tendo o meu direito de dirigir suspenso, toda essa pontuação zero ou só aquelas 20 que foram consequência da suspensão? Ronaldo, isso era uma questão que gerava muita discussão. Eu lembro até de um curso, um treinamento com o nosso amigo Josimar Amaral, né, e que tinha um estado, não lembro qual exatamente, que chegava nos 20 pontos, independentemente de se observar os 12 meses, o Detran já instaurava o processo de suspensão. Quando, na realidade, o texto da lei fala no bloco punitivo de 12 meses. Então, assim, imagine uma pessoa, no meu exemplo, peguei lá 3 multas gravíssimas, mais 3 gravíssimas. Então, isso seriam 2 processos de suspensão. Então, eu teria que observar o bloco punitivo de 12 meses. Esse é um entendimento que nos parece mais ajustado. Então, teria que ter eliminado a pontuação desse bloco punitivo de 12 meses. Exatamente. Beleza. E do parágrafo 5º, quem tem AR a contagem é diferente, é porque quem tem AR, a suspensão só vai acontecer quando ela alcança 40 pontos. E ela ainda tem uma colher de chá extra, que alcançados 30 pontos ali, ele já abre a possibilidade de fazer um curso preventivo de reciclagem e zerar essa pontuação. Veja bem, se ele chegar a 40, a suspensão acontece. Mas quando chega em 30, ele pode correr lá e falar, não, eu quero fazer um curso preventivo. E aí zera aquela pontuação. De 30 até 39 ele consegue fazer isso. Se chegar a 40, aí deu bobeira, né? Passou. E aí, veja bem, se com até 39 ele consegue fazer um preventivo e zerar, e depois para ter o direito de dirigir suspenso ele ainda teria que acumular mais 40 dentro dos próximos 12 meses, ele poderia chegar a 78 pontos sem ter a suspensão. Só se ele chegasse a 79 é que de fato aconteceria a suspensão. E o que parece ser uma regalia para o pessoal que tem o EAR, e EAR significa exerce atividade remunerada, é um motorista profissional, isso vale para qualquer categoria, tá? Motoboy, motofrete, desde as categorias A até a categoria E. Vale para qualquer um. Se tem ele no campo de observações, o EAR, a habilitação dele não vai ser suspensa com 20 nem com 30, mas com 40 pontos. E ele ainda tem essa segunda colher de chá. É o que consta lá no parágrafo 5º. Essa colher de chá extra, ela acontece mediante o entendimento de que, por ser um profissional no trânsito, ele fica mais tempo exposto e, portanto, é provável que ele cometa mais infrações e, com isso, acumule mais pontos,
do que eu que boto o meu carro na pista para dirigir uma vez por dia, e olhe lá, eu, Ronaldinho aqui mesmo, é 1 ou 2 vezes por semana. Mas a gente, obviamente, que dirige muito menos que quem está dentro de um Uber, um motoboy, esses caras estão no trânsito o tempo todo, um caminhoneiro. Né? Essa é a justificativa do legislador, tá? Não é a minha, não. Só estou esclarecendo. Foi aí? É isso, né? A probabilidade de erro dele é maior. Não sei se você viu, só para complementar, li algo sobre um projeto de lei que pretende ampliar ainda mais essa questão de pontuação para o curso preventivo de reciclagem, tá certo? Então, existe aí uma possibilidade da gente ter uma ampliação dessa margem de pontuação. Vamos acompanhar. Se ampliar, praticamente não vai mais haver suspensão para profissionais. Eu